Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje falando sobre pressão alta. E vamos agora responder às perguntas dos nossos internautas, né? A primeira foi a Brenda Barros. Brenda Barros é gerente de vendas, portanto está sob tensão constante para alcançar os seus objetivos, suas metas de venda. Então a gente geralmente fica bastante tenso. E a Brenda perguntou o seguinte: eu gostaria de saber qual é o alimento que eu preciso evitar para poder evitar ter a pressão alta. Qual o alimento que eu possa não comer, né, para poder evitar futuramente ter a pressão alta. Brenda, de uma maneira geral, os alimentos eles são desprovidos de sal. O grande drama que nós enfrentamos é exatamente a questão do sal. Aquele sal de cozinha, o cloreto de sódio. Sal de cozinha é preciso no nosso organismo, ou seja, na verdade, o cloreto e o sódio. Sem sódio, nós não temos vida, porque o sódio é o que segura a água no nosso organismo. Se você perde sódio, e aqui apenas abrir um parênteses para você entender bem isso, Brenda, é que se nós perdemos muito sódio através de diarreia, de vômitos, nós ficamos com a pressão baixa, cai a pressão. O organismo tenta compensar, tirando do sangue para o interstício, ou seja, onde perdeu, uma quantidade significativa de sódio e aí vai a água junto. E é o mesmo raciocínio serve quando a gente come muito sódio, ou seja, põe muito sal, aquele sal que fica na mesa do restaurante, ou mesmo na nossa mesa em casa, em que você pega e vira bastante sal. Isso faz com que o sódio segure a água e segurando a água, a pressão vai subindo. E quando a pressão sobe, ela lesa a parede dos vasos, o cano que conduz o sangue. E aí precisa cicatrizar, e a cicatriz é exatamente placas de gordura. Então é importante você entender que todas as vezes que nós facilitamos alguma situação para subir a pressão, nós lesamos a parede das artérias e vem o processo normal, natural de cicatrização. E isso não é bom em relação à pressão, porque aonde tem vasos, e os vasos estão no corpo todo. E aí eu vou destacar mais uma vez a importância do cérebro, do coração e dos rins, que são órgãos vitais, e aí eles sendo lesados, você pode ter futuramente derrame, você pode ter infarto e você pode ter insuficiência renal. Sendo assim, aquilo que você diz assim, o que eu devo comer de alimento? Todos os alimentos, de preferência com pouco sal, porque nós precisamos do sal. Mas não é necessário adicionar o sal. Doutor, eu queria saber, a minha mãe faleceu com 49 anos com hipertensão. E eu corro risco de ter hipertensão também? Selma, você não colocou a sua idade, mas a pressão alta ela incide nas mulheres por algumas razões. A primeira delas, nas jovens, é o uso de anticoncepcional. Anticoncepcional é a primeira causa de hipertensão secundária, ou seja, tem uma causa. A hipertensão primária tem muitas causas. A hipertensão secundária ela tem uma causa específica. A primária é aquela, você está tenso, você está preocupado, está comendo muito, engordou, ficou inativo, né? Está bebendo um pouco, está fumando muito. Então existe uma infinidade de elementos que fazem aumentar a pressão. Agora, o anticoncepcional na mulher jovem é tido como uma causa secundária. Ou seja, se você para o anticoncepcional, você não fica hipertensa. Mas vamos considerar que sua mãe morreu muito jovem, 49 anos, ela certamente devia ser uma hipertensa grave. E hipertensa grave precisa ser tratada. E trata-se com remédios, reduzindo o sal, perdendo peso, fazendo exercício, mas sob supervisão médica e do professor de educação física, quando precisar fazer alguma coisa um pouco mais forçada e tiver a pressão um pouco alta. No caso específico aqui, não quer dizer que você obrigatoriamente vá ter pressão alta.
Tem muita gente que tem genética para pressão alta, mas não desenvolve hipertensão simplesmente porque se cuida. Come com pouco sal, não engorda, é ativo, não bebe, não fuma, não vive estressado, querendo ganhar todo o dinheiro do mundo. Então a pessoa, embora tenha genética, ela não desenvolve a pressão porque ela faz as medidas higienodietéticas chamadas. Agora, tem muita gente que não tem genética para ter pressão alta e pela tensão, estresse, excesso de peso, ansiedade, angústia, bebe demais, fuma demais, desenvolve hipertensão. Então, Selma, eu quero dizer para você o seguinte, se você já tem a pressão um pouco alta, reduza sal, cuide-se, procure o médico e seja perspicaz em termos de observação daquilo que for dado a você. Eu quero saber como que é o sintoma, né, da pressão alta. Rosa Alves, vou responder a sua pergunta, Rosa, que é muito importante. De uma maneira geral, as pessoas dizem assim, doutor, o que eu sinto quando eu tenho pressão alta? E a Rosa Alves aqui está falando, doutor, qual o sintoma da pressão alta? Rosa, pressão alta não tem sintoma. A pressão alta é chamada de assassino silencioso, exatamente porque não se apresenta. Está sempre à espreita atrás da porta. Está sempre pegando o indivíduo desavisado. Então não espere sintoma para você saber se tem pressão alta. Verifique a sua pressão. Se você tem mais de 20, 25 anos, verifique de tempo em tempo a sua pressão. É importante, se ela começa a subir além de 12/8, já comece a reduzir o sal. O sal é necessário, mas em excesso ele faz mal. Então, no caso, Rosa, é importante você saber que pressão alta não dá sintomas, verifique de tempo em tempo a pressão. Se você tem a pressão normal hoje, não significa que a sua pressão estará normal daqui a um ano. Portanto, cada ano, se a sua pressão for normalíssima hoje, você verifique, tem a sua pressão arterial medida. Se a sua pressão está no limite, reduza, faça essas medidas e cada 6 meses verifique a pressão. Qual o consumo de sal estipulado para não aumentar a pressão, não ter um aumento da pressão e gerar possíveis problemas? Essa pergunta é muito boa, Daniela, porque de uma maneira geral você fala assim, reduz sal. Aí você não sabe quanto é que você vai pôr de sal. Então, normalmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que a gente deva ingerir no máximo 6 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Mas como é que eu sei disso? Você pega uma colherzinha de café, a menor, enche de sal, passa uma faca em cima, um elemento liso, e aquilo que fica no fundo é 1 grama. Então, até 6 colherzinhas daquela no dia de tudo que você ingere. É o alimento que você fez, é o lanche que você tomou, tudo que você comeu no dia não pode passar de 6 gramas. Essa é uma quantidade segura para você não ter pressão alta devido à ingesta de sal. Alô, doutor, me responde aí. Quais os sintomas de uma pessoa que está com problema cardíaco? Quais os primeiros sintomas? Júlio César, o primeiro sintoma de quem tem problema do coração, vamos dizer assim, falência do coração. A bomba não está alcançando o objetivo de mandar o sangue. É a sensação de cansaço. Cansaço para fazer pequenos esforços ou às vezes até moderados se o indivíduo é adequadamente treinado. Se o indivíduo começa, depois de um tempo, ter o cansaço, ele começa a ter falta de ar, também faz parte do quadro. Ele começa a suar quando faz esforço, exageradamente. Fica frio, mal-estar. E aí ele vem a fase da falta de ar que nós chamamos de dispneia. A falta de ar é terrível. Você deita, tem falta de ar, ou então você faz um esforço, isso é por causa da congestão pulmonar. Então a primeira coisa, César, da falência do ventrículo esquerdo, do coração em si,
é a sensação de cansaço. Depois de algum tempo, vem a sensação de falta de ar. E junto com isso, o coração acelerado, as extremidades frias, suando exageradamente. Antes de chegar nisso, quando você começa a ter cansaço, se você não está engordando demais, é importante que você procure o médico para fazer uma avaliação adequada. Quando a gente fala de coronária, é outra história. A coronária dá dor. Você faz um esforço, tem dor no peito, tipo aperto, uma coisa que você nunca percebeu. E outros sintomas também, tipo palpitação, que conhecido vulgarmente com o nome de batedeira. Então ficou tenso, ficou ansioso, fez o exercício ali, o coração começa como uma batucada a se apresentar. Então tem que se ter algum cuidado. Com isso, eu espero que tenha alcançado e esclarecido a dúvida de vocês sobre a função do coração, a quantidade de sal, o aspecto genético, né, que felizmente as pessoas têm se interessado e se interessando elas conseguem fazer a prevenção. Muito obrigado pela participação de vocês e aqui nós encerramos esse bloco enfatizando de que pressão alta não tem sintoma. Pressão alta é traiçoeira, pressão alta é preciso estar atento. E verifique a sua pressão pelo menos a cada 6 meses para você ter segurança que não está ficando hipertenso. Porque hoje a maior causa de problema cardíaco é a pressão alta e ela gera todos os outros sintomas. Ela está no alicerce das cardiopatias em cerca de 70% a 80% de agente etiológico, ou seja, de problema, de causador. Muito obrigado pela sua atenção.